narrativa são os elementos que compõem uma narrativa. Por exemplo, o tipo de narrador, como que é o clímax, como que é o desfecho, né? Então, tudo isso vocês já estudaram. Tudo isso vocês já conhecem. É apenas uma revisão. A imagem de abertura dessa vez é uma menina, né, lendo um livro. É um quadro do Bert Morisot, né, Mulher Lendo, de 1888. Aqui a gente esse quadro nos faz refletir sobre algumas questões. Como que vocês leem em casa? Vocês fazem a leitura em um lugar silencioso? Eu já ouvi vários relatos de pessoas que fazem a leitura em momentos que não, em lugares e momentos que não são silenciosos. Ah, ou leem escutando música, vendo televisão. Eu mesmo, né, me pego várias vezes lendo um livro, assistindo um filme e com música ligada ao mesmo tempo. Três coisas. E nem sempre eu consigo me concentrar somente na leitura. Eu estou prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo. O ideal, tá? O ideal é que nós possamos ter um ambiente silencioso durante a nossa leitura. Principalmente aquelas pessoas que não conseguem se concentrar muito fácil, muito rápido. Então tem que tomar bastante cuidado com o ambiente de leitura, ok? Muito bem. Essa imagem serve para chamar a atenção em relação a isso, né? Outro conselho que eu sempre dou para os meus alunos é ler em voz alta. Se você tem dificuldade em concentrar-se no que está lendo, leia em voz alta. Isso ajuda bastante também. Então vamos lá. Ao longo do curso de língua portuguesa, você vem praticando uma série de estratégias e procedimentos de leitura. Avançar e, quando necessário, recuar para recuperar informações que já foram fornecidas pelo texto e para estabelecer relações de sentido. Se eu não entendo algo, eu volto no texto, leio novamente. Não vou passando para frente, porque senão não vou conseguir entender direito o que está por vir. Então sempre recue, volte no texto, leia novamente. Outra dica: elaborar hipóteses a partir do contexto sobre o significado de palavras desconhecidas ou, se necessário, consultar o dicionário. Todos vocês estão estudando online nesse momento. Então, isso significa que dicionário físico, tá, é dispensável, porque você pode pesquisar uma palavra em algum dicionário online em aplicativos que você tem no celular, ou mesmo digitar no Google a palavra que já vem ali o significado. O importante é que você sempre entenda todas as palavras, ou pergunte para algum adulto que está perto, ou para o seu professor se ele está de plantão. É importante que você entenda a palavra dentro daquele contexto que ela está inserida. Observar índices e, com base neles, formular previsões sobre o desenrolar do texto. Índices são pistas, né? Observa tudo que existe dentro do texto, as pistas que estão nele, tá? Para você formular previsões do que pode ou não acontecer dentro do texto. Sabe aquele livro que você está lendo e lá pela página 40, 50 mais ou menos, você já tem noção de como vai ser o final? Você já tem noção do que vai acontecer? Como que o protagonista vai se livrar daquela situação? Ou quem vai ficar com quem, se é um romance? Ou quem que é o vilão da história, se é uma história de mistério e assim por diante.
Então, é importante a gente formular previsões, pensar no que vai acontecer na história, interpretar os elementos subentendidos e preencher as elipses. O que quer dizer elipses e elementos subentendidos? São as entrelinhas. Aquilo que não está explícito no texto, está apenas implícito, que você consegue entender, mas não está escrito diretamente, tá? Está oculto, mas está ali, certo? Então a gente tem que aprender a ler as entrelinhas. E como que a gente lê as entrelinhas? Através dos contextos, da observação do contexto da história. Em textos longos, fazer paradas periódicas para resumir o que já foi lido antes de prosseguir. Isso eu costumo fazer bastante. Digamos assim, eu leio 3 capítulos, eu paro um pouquinho e anoto o que aconteceu rapidamente, em tópicos mesmo, o que aconteceu nesses 3 capítulos, para que eu me lembre, para que aquilo fique mais marcado na minha mente. Então, fazer resumos periódicos, né? Não precisa ser 3 capítulos, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Professor, eu vou resumir cada capítulo o que aconteceu. Depende de como você é de memória e que tipo de leitor você é. Se você é um leitor atento ou desatento. Na outra página, página 90, tem assim. O leitor competente utiliza todos esses procedimentos de modo automático, ou seja, faz direto, não precisa parar para pensar no que ele vai fazer agora. Ele já faz tudo isso por si só, praticamente sem pensar. Mas, para isso, ele teve um longo treinamento e acumulou muita experiência de leitura. Ele leu muito, leu bastante. Para ler bem, o leitor precisa. Presta atenção no que um leitor precisa para ler bem. Ser muito atento, tanto ao conjunto quanto aos detalhes do texto. Para um leitor ser atento, tem que ter aquilo que eu falei antes, precisa ter foco, ok? E focar nos detalhes também. Tem alguns elementos de uma história, de uma narrativa, que parecem que são descartáveis, mas esses elementos podem ser muito importantes muitas vezes. Utilizar todos os seus conhecimentos e experiências de vida que possam auxiliar no entendimento do texto. Tudo aquilo que você já leu, já viu e já viveu faz parte da sua leitura. Por que faz parte da sua leitura? Para você poder criar hipóteses, para você entender o texto, para você conhecer uma palavra, para você saber para onde é que aquele personagem vai. Tudo isso é importante. Buscar informações que não possui e que são necessárias ao entendimento de passagens do texto. Pesquise. Não tenha preguiça. Se vai pesquisar depois, não tem problema. Anota num papelzinho ali e faz a pesquisa depois. O importante é ter todas as informações. Não deixa de pesquisar. Muito bem. Nós vamos fazer uma atividade de leitura agora, aqui na página 90. Presta bastante atenção no que eu vou explicar. O professor fornecerá as que o autor utilizou para que você complete os espaços e avalie as hipóteses. Como nós estamos fazendo, tá? Uma videoaula, nós não estamos juntos, né? Nós não estamos aqui, nós não estamos fazendo aula ao vivo. Eu vou ler para vocês já a original, tá? Como ela é. E vocês completem aí no caderno de vocês. No caderno não, na apostila, perdão. Tá? E me mandem a foto desta página preenchida depois, tá? Eu preciso só desta página aqui preenchida para confirmar a presença de vocês na aula, ok? Então vamos lá. Estojo escolar.
Noite dessas, ciscando num desses canais a cabo, vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas. Bastava telefonar e eu receberia o notebook capaz de me ajudar a fabricar um navio, uma usina nuclear, uma estação espacial. Minhas necessidades são mais modestas. Tem um PC mastodôntico, contemporâneo das cavernas da informática. Mastodôntico vem da palavra mastodonte, né, que é um dinossauro antigo. Um PC mastodôntico, contemporâneo das cavernas da informática, e um notebook da mesma época, que começa a me deixar na mão. Como pretendo viajar esses dias, habilitei-me a comprar aquilo que os caras anunciavam como o top do top em matéria de computador portátil. No sábado, recebi um embrulho complicado que necessitava de um manual de instruções para ser aberto. Depois de 1000 operações sofisticadas, para minhas limitações, retirei das entranhas de isopor o novo notebook e coloquei-o em cima da mesa. De repente, como vem acontecendo nos últimos tempos, houve um corte na memória. Tinha 5 anos e ia para o jardim de infância e vi diante de mim o meu primeiro estojo escolar. Era uma caixinha comprida. Era uma caixinha comprida, envernizada, com uma tampa que corria nas bordas do corpo principal. Dentro, arrumados em divisões, havia lápis coloridos, um apontador, uma lapiseira cromada, uma régua de 20 centímetros e uma borracha para apagar meus erros. A caixinha da caixinha vinha um cheiro gostoso, cheiro que nunca esqueci e que tonteava de prazer. Fechei o estojo para proteger aquele cheiro, que ele ficasse ali para sempre. Prometi-me economizá-lo. Com avareza, só o cheirava em momentos especiais. Na tampa que protegia o estojo e cheiro, havia estampado um ramo de rosas vermelhas que se destacavam do fundo creme. Amei aquele ramalhete. Olhava aquelas rosas e achava que nada no mundo podia ser mais bonito. O notebook que agora abro é negro, não tem nenhuma rosa na tampa. E em matéria de cheiro, é abominável. Cheira a telefone celular, a cabine de avião, ao aparelho de ultrassonografia onde outro dia uma moça veio ver como eu sou por dentro. Piorei de estojo e de vida. Então aqui ele faz uma reflexão, né? Uma volta ao passado dele, né? Uma volta ao passado. E ele acaba colocando como era o primeiro estojo dele, né? E a sensação que ele tem agora ao observar o notebook novo que chegou para ele, que tem cheiro de telefone celular, de cabine de avião, de aparelho de ultrassonografia. Não tem um cheiro bom, não tem um cheiro de infância, como ele dizia, né? Que era
que era um cheiro que tonteava ele, né? Então, olha só, vamos lembrar aqui de preencher, né, as, as lacunas, né, pessoal? Então, olha só, vamos preencher junto aqui, ó. Tem que lembrar. A primeira coisa que a gente tem que preencher ali é caras. Vi uns caras, né? Vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas. Depois fabricar um navio, uma usina nuclear, uma usina. As necessidades deles são mais modestas. O PC dele é mastodôntico. Ele habilitou-se a comprar. Anunciavam-o como top do top. Anunciavam. O embrulho era complicado. As operações eram sofisticadas. Das entranhas do isopor, saiu o novo notebook. Era uma caixinha comprida com uma tampa. Dentro havia lápis coloridos. Uma régua de 20 centímetros. Tinha uma borracha para apagar os seus erros. O cheiro tonteava de prazer. Fechei o estojo para proteger. Era o estojo que era para proteger, né? Tinha estampado um ramo de flores, um ramo de rosas estampado, que se destacavam do fundo creme. Destacavam. Achava que nada do mundo podia ser mais bonito. Tinha uma rosa na tampa. E o cheiro, em matéria de cheiro, o notebook, na verdade, era abominável. Então, aqui estão as palavras para complementar, né, tudo isso, né? Em matéria de cheiro, é abominável. A rosa na tampa, tá tudo certinho, tá? Preenchi todos aqui. Notem que indicava o que era para substantivo, o que era adjetivo, quando era um verbo, mas eu acabei preenchendo. Então você preenche essa página aqui com as palavras que estão aqui na ordem e me manda a foto para confirmar a sua presença de hoje, tá? Um grande abraço e até a próxima aula. Até amanhã, né? Tchau, tchau.